Queridos irmãos que estão conectadinhos, aqui está o trecho da palavra do Senhor que se encontra em Atos capítulo 4, versículos 32 a 34. Nenhum dizia que coisa alguma era sua própria, mas tudo lhes era comum, e repartia-se a cada um segundo a necessidade. Aqui está o início da Igreja de Cristo, quando ele, em Atos 2, inaugurou a sua igreja. Aqui não é uma regra do Velho Testamento. A regra do Velho Testamento, todos nós já conhecemos, tudo era pago, 10%, que fosse do alimento, que fosse do dinheiro, como muitos pregam, da semente, de qualquer coisa. E ainda hoje muitos estão na mesma trajetória, como se não existisse o Novo Testamento. Ainda continuam na prática do Velho Testamento. Mas a razão pela qual nós nos encontramos aqui é para mostrar aos nossos radioouvintes, nossos amigos, que esses trechos da Palavra de Deus, tudo gira em torno de graça e voluntariedade. Nunca de 10% com maldição, mas a voluntariedade, porque 10% hoje é maldição. Está escrito na palavra de Deus, Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos que estão no cumprimento da velha lei ainda estão debaixo de maldição. Então o princípio no Novo Testamento de graça, tudo de graça. Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça dai. Essa é a mensagem. É a graça de Deus para quem é salvo por meio da fé. Quem é salvo por meio de obra? Quem? Ninguém. Efésios 2:9 diz, ninguém é salvo por meio das obras, para que ninguém se glorie. Em Apocalipse capítulo 22, nós encontramos versículo 17, e quem quiser tome de graça da água da vida, nada de pagamento. Pagamento é para quem está no Velho Testamento. No Novo Testamento é de graça. Disse Jesus, diz o Senhor também ao seu irmão João, lá na ilha de Pátimo, capítulo 22, 17. Disse Paulo, capítulo 3, e versículo 24, na carta aos Romanos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, nada de pagamento. Nada na igreja primitiva era de pagamento. Como a igreja ofertava? Está aqui em Atos, capítulo 4, 32 a 34, como base. Nenhum dizia que coisa alguma era sua própria, mas tudo lhes era comum. Repartia-se a cada um segundo a necessidade. Você parou para meditar, meu prezado radiouvinte, amigo? Como tudo era de graça? E hoje, como é que está? As igrejas que dizem igreja, que não são igrejas, porque a igreja de Cristo não cobra nada, continua, a igreja primitiva continua, está aqui em Atos 4, 32 a 34. Paulo continua com o seu ensinamento agora na carta aos Coríntios, na sua primeira carta, 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Não fala aqui de 10%, fala de conforme puder. Um coração generoso para Deus. Aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 9, versículo 7, ele disse, esse é o principal, cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, sem cobrar nada, sem estar praticando a velha lei. Até porque Jesus diz, Lucas 16:16, que a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Então acabou, passou a lei, passou o Velho Testamento. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 14, está escrito que o precedente mandamento foi abirrogado. No livro de Hebreus capítulo 7, versículo 18, foi abirrogado o Velho Testamento, foi passado.
acabou pela sua inutilidade, pela sua fraqueza. Porque a lei do Velho Testamento só apontava o pecado, não tinha como retirar a maldição do homem. Para isso foi necessário vir Jesus Cristo e morreu na cruz, derramando seu sangue para a remissão de nossos pecados. Então, de forma alguma, jamais você contribuindo com o dízimo, você será abençoado. Pelo contrário, é amaldiçoado porque você está cumprindo com o mandamento de Cristo e cumprindo com o mandamento de Moisés. Está trocando Jesus por Moisés. Naquele monte, na transfiguração, mostrou Moisés e mostrou Elias. Elias representava os profetas e Moisés representava a lei. Ali Jesus mostrou aos discípulos e eles ficaram tão empolgados que até disseram: Senhor, façamos 3 cabanas, uma para ti, para Elias, para Moisés. Nem lembraram mais deles, porque ficaram empolgados, a alegria, o prazer de ver aquela visão. Só que na visão o Senhor estava mostrando que aqueles 2 ali já havia passado. Quem permanecia agora? Jesus Cristo. Mas as pessoas que leem Bíblia, que dizem que são estudiosos, que são teólogos, não tem teologia nenhuma, irmão. Não tem compreensão nenhuma de nada da palavra de Deus. Que coisa triste. A compreensão desse povo é simplesmente só para puxar o que os pobres têm. Puxar os 10% se darem bem na vida. Um bando de quê? Eu não poderia dizer outra coisa. Um bando de ladrões. Segundo Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É o que está escrito na palavra, sem cobrar nada. Ainda acrescentando o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, agora versículo 7, Paulo diz: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Será que ele pecou? Ele fez uma pergunta. Será que eu estou em pecado também porque anuncio esse evangelho como Paulo anunciava gratuitamente? Não vou dizer que estou anunciando na eloquência, na sabedoria de Paulo, mas estou na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo sentido e na mesma instrução dada pelo mesmo Espírito que vamos morar no céu. Paulo diz: eu pequei porventura, meus irmãos, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Da mesma forma, nós estamos anunciando o evangelho de Deus hoje, gratuitamente. Pecado tem aquele que está metendo a mão no bolso dos outros. Irmãos, a maior tristeza que pode existir hoje são pessoas que dizem serem evangélicas, que são cristãs, seguidoras de Cristo, e na verdade não seguem a Cristo em nada. Bando de pessoas todas desocupadas, sem ter uma profissão, sem ter um meio de vida, e vão colocar uma gravata no pescoço, um paletó, uma Bíblia na mão e pular de um lado para outro, inventar de jogar paletó em pessoas e derrubar, dizendo que é poder de Deus, de ficarem pulando, derrubando uns aos outros e até dançando numa perna só, como se fossem os próprios caiporas. Meu irmão, meu amigo, você que está nos ouvindo, lembremos-nos que o apóstolo Paulo fazendo uma pergunta: eu pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Ele não pecou. Quem peca são essas pessoas que estão com um coração perverso, matando as pessoas em nome do Senhor, metendo a mão no bolso, tirando o que não deve. Assim, até o padre começa com ele cobra dízimos, e o pior é que o dízimo, o Deus dele mesmo é de barro, é de gesso, é de bronze, é um Deus demoníaco, que não foi feito pelo homem, segundo o que diz a palavra de Deus. Lá no Salmo de número 115, ele tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, meu irmão, tem garganta, mas não sai som algum, e tornem-se semelhantes a eles todos que nele confiam e que eles fazem. Irmão, é a situação que nós vivemos. Um povo que diz católico, pagando dízimos para imagem feita de cimento, de gesso, de barro. E o povo que diz ser evangélico, pagando dízimo para o seu pastor, pastor com X, pastor. Quando a palavra de Deus nos mostra que o próprio Paulo: eu pequei porventura, anunciando o evangelho a vocês com alegria, de graça. E Jesus também diz: de graça receber, de graça dai.
Essa é a palavra de Deus para os dias de hoje que nós vivemos. Aí da 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18 diz: qual é logo o meu prêmio? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho. É o prêmio da salvação, é o prêmio da graça de Deus. É que ele evangelizou de graça. Assim nós temos que anunciar de graça a palavra de Deus. Não cobrar nada. Por exemplo, quando nós fazemos uma festa, a festa da missão pentecostal, de graça, todo mundo dentro da congregação, aqueles que puderem, vão contribuir para comprar um bolo, para comprar um guaraná, comprar alguma coisa assim, um refrigerante, alguma coisa a mais. Mas ali tudo é de graça. É bem diferente daqueles que são ladrões. Os ladrões recebem a ajuda da prefeitura, recebem a ajuda dos comerciantes, recebem a ajuda dos próprios membros da sua entidade, compram a carne, fazem o almoço e ao meio-dia, quem quiser almoçar vai pagar 15, 20 reais, 30 reais pelo almoço. Isso é triste, isso é lamentável. Agora, em parte, até que é bom isso aí para ele, para criarem mais juízo. Como é que eu pego o meu dinheiro e dou de oferta para comprar o alimento, quando é daqui a pouco, na hora do alimento, eu tenho que pagar de novo? É uma falta de vergonha para o que cobra e para aquele que dá. É uma tristeza, é lamentável. A missão pentecostal sempre foi de graça. São 25 anos de igreja, pregando a palavra de Deus, aleluia. E esses 25 anos, todos os anos nós fazemos festa, ninguém paga nada e nunca vai cobrar nada, sabe por quê? Porque tem que ser de graça enquanto vida nós tiver, a menos que depois da manhã a gente morra e venha um pastor e venha ocupar o nome da igreja e enganar todo mundo, ser um ladrão também. Aí se a igreja aceitar, é um problema dela. Mas o que nós ensinamos, o que é correto, e aqui estamos para discutir, seja lá com quem for. Tem alguém? Faça o desafio. Tem alguém para querer discutir isso aí? Não aparece ninguém. Todos os ladrões têm medo da justiça. Assim também é o ladrão que tem medo da verdade, principalmente em nome do Senhor. Nós pregamos gratuitamente e vamos viver gratuitamente. Os irmãos ajudam. Vamos limpar a casa, um ajuda com a tinta, outro ajuda com a mão de obra, outro ajuda com a limpeza, e assim a gente vai mantendo, fazendo a manutenção da obra de Deus, e não se introduz nada de política. Agora veja quando aparece um engraçadinho, um imoral, um indecente, dizendo: o pastor está recebendo isso de alguém e tal. Aqui eu nunca recebi nada de ninguém, nem estou pedindo nada de ninguém, nem quero saber de nada de ninguém. O nosso negócio aqui é orar, é buscar a presença de Deus e levar a palavra de Deus como ela é. Mas tem muitos imorais, indecentes, às vezes até em nosso meio, que fica com esse tipo de propaganda fútil. Mas, irmão, nós vamos continuar pregando a palavra e nada vai nos entristecer. Não vá pensar que alguém que está usando de malícia contra nós que vai nos entristecer, não. Não nos entristece, sabe por quê? Nós temos a nossa sã consciência, temos o nosso coração voltado para Deus, na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem é o nosso testemunho, quem está olhando para nós. Então aqui está a palavra, como disse Paulo: porventura, humilhando-me a mim mesmo, eu pequei, para que vocês fossem exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Então qual é logo o meu prêmio? É que, evangelizando, proponha-se de graça o Evangelho, aleluia. Esta é a palavra para aqueles que anunciam o Evangelho e que vivem no Evangelho. A igreja de Deus, essa é a verdade. Enquanto Deus estiver no comando, tem que ser de graça. A igreja evangélica, missão pentecostal, prega o Evangelho de graça, anuncia o Evangelho gratuitamente. O que nós fazemos de festa para o bem-estar da sociedade, e quem quiser vir, é de graça, ninguém paga nada, porque é a regra bíblica para os dias de hoje. Ora, Jesus Cristo morreu na cruz e não nos cobrou nada, nós somos eternos devedores de nosso Deus, eterno devedor de nosso Cristo. Por essa causa, nós anunciamos o Evangelho e nos sentimos honrados, prazerosos, alegres, felizes, aleluia, anunciar esse Evangelho gratuitamente, sem
nenhuma maldade no coração, porque aqui nós estamos para levar a palavra de Deus, na presença de Deus, para todos aqueles que gostam de ouvir a verdade. Então, meu amado irmão, prezado rádio ouvinte, esse é o princípio. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é o princípio da igreja de Deus, o princípio da contribuição de um coração convertido. Agora, aquele que não é convertido, aquele que gosta de praticar regras antigas, ele vive na velha lei, porque na velha lei dá respaldo para ele meter a mão no bolso dos outros. Aqui não. Que Deus abençoe e nos guarde. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui realizando esse trabalho como o Senhor tem mandado, pregando a tua palavra, como o Senhor disse, de graça. E em o nome de Jesus te peço, em nome de Jesus te agradeço de agora para sempre. Você que ora conosco, diga amém. Que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre, no nome de Jesus.